Meus amigos, existem 10 coisas que provavelmente vão e precisam acontecer na parte 3 da sexta temporada. São pontas soltas, né, arcos que não foram concluídos e que o roteiro precisa concluir. Então, por exemplo, e a rivalidade entre Johnny e Daniel, né, como é que isso vai terminar no final? E o Johnny e o Chris? E as consequências da tragédia do Kwon? Será que o Sekai Taikai vai continuar? E a conexão do Mestre Serrano com o Senhor Miyagi? E a conexão do Sato com o Mestre Kim? Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje o Tio Geek vai levantar essas pautas, né, esses arcos inconcluídos da parte 2 que provavelmente eles vão responder na parte 3. E eu vou complementar com alguns vazamentos que devem acontecer na parte 3 também. Hello, my friends, Geek na voz. E se tem um arco que a parte 3 precisa nos responder, e eu entendo que vai ter a série sobre o passado do Miyagi, vai ter uma nova série sobre Cobra Kai, mas eles precisam responder isso na parte 3, é a possível conexão que o Sr. Miyagi teria com esse tal de Serrano. Que porcaria é essa? Pois com o torneio Sekai Taikai a todo vapor em Barcelona, o Daniel ainda está distraído pelo mistério do Sr. Miyagi. E no 7º episódio a gente viu o Daniel se colocando em perigo. E depois de receber uma nota misteriosa do Mestre Serrano, ele deixa os alunos com o Johnny para poder investigar mais. E embora toda essa aprovação pareça ser apenas uma distração organizada pelo Silver, ainda pode haver algo mais na história que muda o que Daniel e os espectadores pensavam sobre o pacífico e subjugado Sensei. E enquanto Daniel consegue escapar, toda a aprovação causa atenção com quase todos na vida do Daniel, incluindo sua esposa Amanda, né? E até mesmo Johnny. E vai ser interessante ver se há problemas pro normalmente forte Larusso ou se seu relacionamento com Johnny vai desmoronar no final. Pois um tenso confronto com Chris levanta ainda mais questões, né? Sendo que uma possível conexão que o Mestre Serrano teria com o Sr. Miyagi, será que eles foram amigos no passado? Será que o Serrano fazia parte lá do box que o Miyagi fazia também? Enfim, a gente vai descobrir isso na parte 3 da sexta temporada. O roteiro precisa responder esse arco pra gente. Outro arco também que Cobra Kai precisa solucionar nessa parte 3 da sexta temporada é a possível conexão que o Sato, né, que é o tio do Chozen, ele tem com o Mestre Kim So-Young. Como é que é? Pois quando o personagem Cobra Kai oferece uma resposta ambígua ou um olhar profundo e melancólico no final de uma cena, fica claro que há mais na história do que aparenta, né? E o Sato tem sido uma grande parte da história do treinamento de muitos personagens, e a influência do Mestre Kim foi claramente importante. E quando o Chozen percebe a conexão entre Terry Silver e os ensinamentos de Sato, a gente fica se perguntando o que realmente aconteceu no passado, né? Pois com tantas subtramas diferentes se desenrolando ao longo da sexta temporada, resta saber se haverá tempo para resolver todos os mistérios envolvendo o passado do Chozen, né? E sem dúvidas há mais flashbacks guardados que esperançosamente lançarão mais luz sobre essa conexão passada, né? E a partir de agora que o Chozen ele se tornou uma parte importante da história de Cobra Kai, do roteiro, especialmente se a gente pega o arco do Daniel com o Johnny, porque querendo ou não, os três fizeram uma união, né? Eles agora comandam o Dojo Miyagi-Do justamente no Sekai Taikai, e o Chozen vem ganhando mais minutos, mais tempo de tela, mais importância, então vai ser através do Chozen que a gente vai descobrir essa possível conexão entre o Sato e o Mestre Kim So-Young. Mano, o roteiro conseguiu amarrar todos os personagens históricos da franquia Karate Kid, eu achei sensacional. Agora, outro arco que provavelmente vamos ver o desenvolvimento disso na parte 3 e que eu acho que já vai ter indícios no trailer, são as consequências da tragédia do Kwon. Meio dramático, não é? Pois convenhamos que o Kwon foi um daqueles antagonistas clássicos que era ameaçador e indutor de raiva, né? E desde sua introdução ele conseguiu causar medo em seus oponentes com seu estilo de luta feroz. E as apostas em Cobra Kai estavam aumentando a cada temporada, né? Mas ter um personagem morrendo inesperadamente foi um grande choque para quem assistia e os personagens. E enquanto a grande briga continua e os dojos vão todos para cima, o Kwon acidentalmente se esfaqueia com aquela faca do Chris. Então os alunos, sem dúvida, terão muitos sentimentos conflitantes sobre essa tragédia, né? Especialmente porque a maioria deles interagiu com o Kwon de alguma forma, né? E também não está claro como que isso vai afetar o resto do torneio, né? Me parece muito improvável que o Sekai Taikai ele vai ser interrompido, que essa edição vai ser cancelada e talvez eles retornem daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Eu acho que não. Pra mim vai ter um salto no tempo de alguns meses, eles vão maturar, né, esse luto do Kwon, provavelmente a gente vai ver uma cena do enterro do Kwon, e aí sim, meses depois, eles vão ter tempo pra treinar e eles vão continuar o Sekai Taikai de onde parou, que é justamente nas semifinais. Eu acho que vai ser isso. E resta saber também quem vai se responsabilizar pela tragédia que aconteceu, né? Porque a faca que apunhalou o Kwon sem querer foi a faca do Chris. O Chris levou uma arma branca pra um torneio cheio de adolescentes. Ele tem culpa no cartório. Só que o Terry Silver também tem culpa, porque foram os ensinamentos maldosos dele do Cobra Kai que fez com que todo mundo ficasse maluco. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Quais as consequências da tragédia do Kwon na parte 3? Comenta aí embaixo. Eu acho que a gente vai ver alguma coisa no trailer, viu? Outro arco também que Cobra Kai com certeza
certeza vai resolver nessa parte 3. Não tem como encerrar a série sem solucionar este caso, que é as intrigas entre Miguel e Robbie. A gente precisa ter um desfecho, velho. Isso não é verdade. Pois a luta para se tornar o capitão das categorias masculina e feminina do Miyagi-Do foi um grande ponto na trama da primeira parte da 6ª temporada. E as maiores rivalidades foi entre Sen e Tori e Robbie e Miguel. E enquanto Sen ganhou a capitania depois de Tori sair devido à morte de sua mãe, a luta entre os meninos foi muito mais equilibrada, né? E no final das contas o Robbie acabou sendo o vencedor, mas sua liderança foi questionada durante as primeiras eliminatórias do torneio. Pois enquanto o Robbie e Tori decidiram colocar seu relacionamento em espera durante o torneio, especialmente desde que ela se juntou ao dojo rival Cobra Kai, o sentimento entre os dois ainda eram conturbados, sendo que o Robbie estava constantemente distraído pela Tori durante muitas das lutas e quase custou pontos ao Miyagi-Do. E as habilidades naturais de liderança do Miguel entraram em jogo quando ele desafiou o Robbie várias vezes durante a última parte da 6ª temporada, sendo que esses momentos de camaradagem, né, poucos que a gente viu nessa parte 2 da 6ª temporada entre esses dois personagens, provavelmente a gente vai ver uma resolução disso na parte 3 da 6ª temporada. Resta saber o que vai acontecer. Provavelmente eles vão se entender, né? É clássico do roteiro de Cobra Kai fazer com que antigos rivais se entendam, né? Johnny e Daniel, Daniel e Shozen, com certeza vai... Cara, até Johnny e Crazy eu acho que vão se entender. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, na verdade daqui a pouco não, né? Eu vou comentar agora, que é justamente o arco envolvendo Johnny e John Crazy, que é uma ponta solta, né? Que ficou lá no final da parte 2 da 6ª temporada, porque o Johnny apareceu pra ajudar o Crazy na luta contra o Terry Silver e deu a entender que talvez tenha uma redenção do Crazy. Nada mal. Pois Johnny Lawrence era uma pessoa completamente diferente em Karate Kid de 84, pois totalmente dedicado a não mostrar misericórdia, ele era desagradável durante a maior parte da temporada original dos anos 80, né? Até que seu relacionamento abusivo com Crazy foi explorado um pouco mais. Então, de um sensei cruel e exigente, o Crazy ensinou seus alunos a viver pelo punho, né? E quando ele foi reintroduzido ao público em Cobra Kai, esse passado foi explorado ainda mais. E se os criadores decidissem incorporar um pouco de raiva reprimida que ainda consome o Johnny, uma luta final explosiva poderia estar a caminho, né? Então, com muita animosidade, mas também um grau de respeito e gratidão, os dois tiveram mais do que sua cota de altos e baixos, que certamente veremos a resolução nos episódios finais. E como o Crazy mostrou alguns vislumbres de crescimento nas últimas temporadas, resta saber se algum tipo de arco de redenção ainda está nos planos do roteiro, né? E ele poderia potencialmente se sacrificar, né, por ser um antigo aluno, ou então de alguma forma, né, fazer esse sacrifício, ou até mesmo desertar para os caminhos do Miyagi-Do, né? Eu acho que vem redenção por aí, tá? Os co-criadores de Cobra Kai, né, os três, eles disseram que não iria ter redenção, que nenhum vilão seria redimido no final. Eu não sei não, tá? Eu acho que o Crazy vai ser um daqueles. O Terry Silver não. Eu acho que o Silver vai ter um final amargo, mas o Crazy não. Parece uma loucura só de pensar nisso. Agora, outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito de comentar de Cobra Kai, vários arcos inacabados. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia maruta sobre Cobra Kai. Tô postando conteúdos exclusivos no meu Insta e em breve teremos novidades, então faz tudo isso que é nóis. E complementando aqui o arco do Kon, né, as consequências da tragédia do Kon, a gente tem que ver em qual ponto vai continuar ou se vai continuar o torneio do Sekai Taikai. E aí, o que vai acontecer? Pois com rivalidades e competições no coração da série desde o primeiro Karate Kid, esse tópico foi levado ainda mais longe na 6ª temporada, pois não apenas Miyagi-Do e Cobra Kai competindo entre si, porém mais dojos foram introduzidos na mistura na segunda parte da temporada final. E com o 10º episódio caindo no caos, não está claro qual será o futuro da competição do Sekai Taikai, né? Mas supondo que ela avance, há algumas maneiras pelas quais o torneio pode terminar, pois com temporadas anteriores focando principalmente em lutas entre vários membros, né, dos dois dojos principais, os campeonatos globais introduziram mais alguns lutadores na mistura, né, e os espectadores estavam trocando alianças entre Cobra Kai e Miyagi-Do e até o Eagle Fang, né, em um ponto, dependendo de quem estava em qual equipe, né, mas com Cobra Kai mais firmemente no território dos bandidos, seria estranho para eles vencerem nesse ponto, né, e uma vitória do Miyagi-Do solidificaria sua maneira de lutar como o caminho correto a seguir, né, mas as coisas geralmente não são tão simples em Cobra Kai. E é justamente aí que entra os vazamentos, né? Porque as coisas definitivamente não são fáceis pro dojo Miyagi-Do. E cuidado que lá vai spoiler, tá? Do que vai acontecer na parte 3. Beleza. Pois segundo os vazamentos, o dojo que vai vencer o Sekai Taikai vai ser justamente o dojo Cobra Kai. Só que não é o Cobra Kai Coreia do Chris e da Sensei Kim, ou então o Cobra Kai do Terry Silver, não. Vai ser o Cobra Kai do Johnny Lawrence, cara. O Johnny, de alguma forma, que a gente não sabe dos detalhes específicos, ele vai recuperar o seu dojo Cobra Kai, o dojo do Johnny, não o dojo do Chris, não o Cobra Kai dos anos 80, o Cobra Kai do Terry Silver, não, é o Cobra Kai do Johnny. Ele vai recuperar o dojo que é seu por direito e ele vai vencer a final e vai levantar o caneco do Sekai Taikai. Gostei.
Agora você tá falando a minha língua. E como eu disse antes, outro arco que deve acontecer e que provavelmente vai ser desenvolvido muito bem é a semifinal entre Sen e Tori, né? Porque foi configurada essa semifinal no Sekai Taikai e resta saber o que vai acontecer, quem vai vencer. Pois desde que a Tori apareceu na segunda temporada, as duas protagonistas de Cobra Kai estavam brigando, né? E enquanto muitas de suas brigas foram interrompidas, a única disputa oficial delas foi no torneio de All Valley, né? Quando a Tori representou Cobra Kai e a Sen lutou pelo Miyagi-Do. E como vimos, a Tori ganhou o troféu, mas ela descobriu que o árbitro havia subornado pelo Silver para garantir que ela fosse vitoriosa. E as antigas rivais encontraram um ponto em comum e lutaram entre si com respeito, mas ainda não completaram o confronto justo. E com ambas as lutadoras extremamente ambiciosas e talentosas, seria bom vê-las finalmente competir em uma luta justa com uma vencedora clara sendo coroada no final, né? E novamente, cuidado que lá vai spoiler do que vai acontecer na parte 3, tá? Isso daqui são vazamentos. Pode acontecer como também não pode. Mas segundo os vazamentos, não vai acontecer a luta entre Tori e a Samantha de alguma forma que não foi detalhado. A Sen vai desistir, ela não vai chegar a lutar essa semifinal contra a Tori, e resta saber por que ela vai fazer isso. E a final na categoria feminina do Sekai Taikai vai ser entre a Tori Nichols e a Zara dos Iron Dragons, e a Tori vai vencer a Zara. Eu não sei se veremos 100% das respostas sobre esse personagem na parte 3, mas com certeza um pouco sobre o passado obscuro do Sr. Miyagi deve ser desenvolvido na parte 3. E por que eu acho que não vai ser 100%? Porque vai ter a série do Miyagi, né, gente? Para quem não sabe, essa série já está em desenvolvimento e vai mostrar justamente o passado do Sr. Miyagi. Vai ser o Miyagi versão jovem. Olha, nossa, progresso. Afinal, desde que a série retornou com um estrondo e uma trilha sonora épica dos anos 80, a ausência do Pet Morita, né, do Sr. Miyagi, era palpável, mas sua memória era honrada a cada momento. E desde seus ensinamentos sendo celebrados pelo próprio Daniel e passados para uma nova geração de estudantes, sempre ficou claro que o Sr. Miyagi havia deixado uma impressão duradoura em todos os personagens que ele conheceu. Porém, à medida em que a série se aprofundava em seu passado misterioso, as complexidades reais do que aconteceu não foram resolvidas, né? E os 5 episódios finais devem lançar mais explicações sobre o passado do grande homem e como que tudo isso se conecta com o que está acontecendo nos dias atuais, né? E ficou claro que seu aluno mais precioso não vai parar por nada até descobrir mais sobre o passado do seu antigo sensei. E é o que eu disse, eu acho que 100% das respostas não iremos ver na parte 3 da 6ª temporada, porque já está em desenvolvimento uma série sobre o Sr. Miyagi, sobre o passado dele. Não temos ainda muitas informações, nem data de lançamento, então gravações, ou quem vai interpretar o jovem Miyagi, se vai ser o mesmo ator que fez o jovem Miyagi nos flashbacks, né, do pesadelo lá do Daniel. Não sabemos se ainda vai ser o mesmo ator, mas fato é que muitas das respostas sobre o passado do Miyagi iremos ver na série dele, cara, que vai acontecer. E por falarmos em rivalidade, a gente já falou de Samantha e Tori, já falamos de Miguel e Rob, até de Chrissy e Johnny, e Daniel e Johnny. O que vai acontecer no final, Geek? Então, esse arco eles vão ter que responder. Tem que ter um final satisfatório dessa dupla, velho. Ah, fala sério. Pois a rivalidade entre Daniel e Johnny vem sendo construída há 40 anos, com suas brigas e brincadeiras adicionando muitas risadas na série nas últimas 6 temporadas, sendo que ambos os personagens vieram de origens muito diferentes e seu relacionamento com o Karatê começou completamente diferente, né? Um foi instruído a não mostrar misericórdia, enquanto o outro foi ensinado a liderar com compaixão e paz. E quando eles voltaram para a vida um do outro, faíscas voaram e suas diferenças foram intensificadas, né? Então, ao longo das 6 temporadas de Cobra Kai, os rivais se aproximaram e eventualmente se tornaram parceiros, né? E de certa forma, amigos. E conforme o estresse do Sekai Taikai atinge os dois, Daniel está mais focado no mistério do seu Miyagi, deixando Johnny para liderar o dojo sozinho. Então eles discutem, sem resolução aparente, e o suspense do meio da temporada deixa a gente se perguntando como esses dois terminarão a série, né? Pode ser perdido demais que os dojos se fundam para sempre e Johnny e Daniel sempre trabalhem juntos, mas ver o Johnny e Daniel terminando a série de forma amigável é algo que certamente vamos ver acontecendo. E segundo os vazamentos, e mais uma vez cuidado, porque aqui vem spoilers, a gente tem vídeo vazado, cara, de bastidores. Tem essa cena aí no que parece ser a última cena da série Cobra Kai, que é justamente Johnny e Daniel juntos no carro, ouvindo música dos anos 80, eles dois correndo na rua, né, ao estilo Rock Balboa, com a galera, a multidão atrás deles, e essas cenas vazadas da parte 3 são cenas clássicas de encerramento de série. Eu tenho certeza que essa cena é a última de Cobra Kai. Mas e aí, o que vocês acham a respeito disso tudo? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!